Eu vou começar a trabalhar com base de referência agora, tá? Base de referência é a mesma coisa. Esse limpar configuração não utilizada é o seguinte: uma composição que já foi colocada no orçamento, ela continua no orçamento, mas no background dela, no back-end dela aí por trás. Então, se eu colocar ela de novo e ela tenha sido alterada, ela fica igual alterada, não igual ao do banco. Então, se você quiser que fique igual ao do banco, você tem que limpar a configuração não utilizada. Quando vai trabalhar com Sinap, com ciclo, é altamente recomendado utilizar encargo social zerado, porque tem tabelas que tem encargo, tem não. E mudar o método de arredondamento para arredondamento truncado. Ok? Então, a partir de agora eu vou incluir alguns capítulos. E eu vou trabalhar com Sinap no caso. Vou colocar só fundação e superestrutura. Vou colocar uma alvenaria aqui também. Para colocar sub-itens, tá, pessoal? É só criar um capítulo dentro do outro, assim, ó. Então ficou 3 e 3.1, entendeu? É só clicar um dentro do outro que ele vai colocar. Então, botão direito, agora eu vou trabalhar com base de referência, tá, pessoal? Com base de referência, que é o Sinap. Com base de referência eu vou adicionar, normalmente a gente quer assim, insumo, beleza, composição. Essa composição é fechada, não vem mão de obra, material, não vem nada. Então eu vou trabalhar com analítica. Na primeira vez que eu inserir o analítica, eu tenho que selecionar esses 3 parâmetros: catálogo, importação de insumo e importação de composição. Então eu vou pesquisar, eu vou ter importado, tem um outro vídeo que ensina a fazer isso. Então depois que eu seleciono o primeiro, ele amarra. Se é de janeiro, ele só vai trazer janeiro, ele não, só o que tem importado de janeiro. Aí, por exemplo, fundação, eu quero... Aí eu escrevi concreto de propósito, tá? Ele vai dar uma olhada ali, ele até tem algumas coisas, mas no Sinap normalmente é concretagem que eles chamam. Tá, ó. O Sinap tem concretagem de vigas e lajes, tem um monte de coisa. Vou adicionar vários aqui. Então muda totalmente o banco de dados, entendeu? É outro banco de dados. Para quem trabalha com órgão público, entendeu? Forma. Eu coloquei algumas, né? Então ele coloca aqui pra gente. Tá? Se a gente já vê, já tem mão de obra e material aqui, que foi importado. E o princípio é o mesmo, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas composições. Eu posso copiar e colar. Tá, eu posso criar uma nova, eu tenho que criar uma nova composição baseada no Sinap. Então, eu posso... normalmente, cara, eu crio composição assim, eu copio, colo, aí essa composição é igual a essa aqui, né? Mas essa não é bem igual, então copiar, converter, aí ela passa a ser do orçamento e ela tá com todo o Sinap dentro. Não tem vibrador de imersão não, eu não uso isso daqui. Tá, então e aqui é 1,15. Pronto, eu já fiz uma nova composição com base no Sinap. Essa daqui é do Sinap, tá ok? Tá, então é o mesmo princípio. A diferença é que eu vim em base de referência e adicionei. Então o que eu escolhi? Eu escolhi Sinap. Poderia ser C-Infra, poderia ser Ciclo, poderia ser TCPO, poderia ser o preço. Aqui eu escolhi do Mato Grosso do Sul. Mas poderia ser de São Paulo, poderia ser do Alagoas, poderia ser de Manaus ou Recife, Fortaleza, poderia ser de vários desses. Tá, pessoal? Então vocês selecionam e vão trabalhar aí. É que normalmente não se faz um orçamento com Sinap dessa forma aí que eu fiz, adicionando composição e fazendo, a não ser que você seja um órgão público que vai começar a fazer do zero, tá? Então você vai adicionar e vai fazer. Você tem a outra opção, eu vou colocar mais um capítulo, de adicionar sintético. Eu vou adicionar sintético para vocês verem a diferença. Eu tenho que selecionar na primeira vez também. Eu vou pegar até a mesma base de dados. Mato Grosso do Sul não desonerado. E eu vou pesquisar a mesma composição que estava lá. Tinha final 2, essa aqui, ó. Olha lá.
É a mesma composição, a diferença é que vem fechado. E ó, que legal. A gente, quando você quer saber a database e tal, você clica aqui, ele mostra tanto na composição, então por exemplo aqui, ó, essa composição, ó, 330,79, aberta e fechada também. Aberta é o resultado desse cálculo aqui que está em azul. A fechada é em simples de importar, está dando o mesmo preço. Ah, Thiago, eu editei a composição, porque você pode editar a composição Sinap. Ele vai marcar a bandeira aqui, eu coloco a bandeira, ó, custo unitário superior ao publicado. Porque no arquivo PDF lá do Sinap ou da base, está falando que o máximo desse item é 330. Mas eu estou com 342 porque eu editei. Aí eu posso sim também fazer a mesma coisa, repor. Recoloco, aí ele volta, aí saiu a bandeira. Se tem bandeira, tá? Se tem bandeira, a gente tem que dar uma olhada. Então tá com bandeira em todo mundo aqui, é meio óbvio porque tá todo mundo sem quantidade. Tá? Então, mas se eu colocar a quantidade, teria que sumir todas as bandeiras. Ó, não sumiu nenhum. Tá? Não tem mais nenhuma, aí eu vou aumentar aqui. Agora apareceu uma bandeira. Então, superior a publicado, porque esse item está mais caro que publicado no Sinap. Tá? Porque tem lá no Sinap mesmo, tem um decreto que chama 7983, o número 7983, que fala assim, que nenhuma nos análises de órgão público, de obras públicas, orçamento para obras públicas, não pode estar superior ao Sinap. Mas não é do cálculo da composição, é do PDF que o Sinap publica. Então, esse valor é o PDF que o Sinap publica, que é igual a esse sintético que a gente analisou. Então, se eu pego uma composição e edito para ficar mais caro, eu tenho que ter um sistema que emite um alerta. Aí eu vou falar para vocês que pode parecer absurdo, mas de todos os sistemas que eu conheço, o único que emite esse alerta é o Evop. Tá? De todos. Não conheço mais nenhum outro que emite esse alerta para falar assim, cara, o teu Sinap está acima do PDF. Ok? Sinap. Então, o Sinap é obrigatório aqui, né? Tá, então, não tem como escapar disso, tá? Então, a gente pode ver que ele é obrigatório por lei, por força de decreto de lei, não é lei, tá? Para efeito de atendimento ao decreto 7983, são considerados os relatórios de preços de insumos e custos de composições em formato PDF. Então, não tem composição em PDF, as composições são em Excel. Então, por exemplo, assim, tem que ser menor que o PDF, então tem que haver esse controle, tá? É de suma importância esse controle, tá bom? Então, se você mandar o orçamento desse jeito que está aqui, onde o custo máximo é 330 e você mandar 342, ou que seja, por um erro besta de arredondamento, você arredondou um pouquinho para cima, isso aqui já está errado. Tá? É pouca coisa, mas já está errado. Tá? Então, importante saber disso, importante conhecer que existe essa regra, tá? Não é coisa que a gente inventou nem nada. É importante saber dessa regra. Ok? Tá? Então, para fazer com o Sinap, é mesmo item, só que a diferença é que você vai em base de referência. Ah, Thiago, pode misturar a base própria e a base de referência? Pode. Pode, você pode fazer o orçamento que você quiser. A diferença, você lembra que eu mostrei lá antes, que eu tinha dois insumos iguais com códigos diferentes. Tá? Ok? Cuidado que tem que ter é esse, entendeu? Ó, aqui eu tenho dois insumos que parecem ser iguais, mas são diferentes, porque um exclui serviço de bombeamento e o outro inclui. Tá? Então um mais caro e outro mais barato. Então com o Sinap é a mesma coisa, faz insumos, faz serviços, faz cronograma, faz tudo. Tá? Então até aqui a gente levou um bom tempo para aprender a manipular a composição, copiar, estruturar o orçamento e fazendo toda essa estruturação. A partir daqui a gente entra agora
na parte de quantificação de serviços, ok?